Por que o multiverso pode ser uma realidade? Embora nosso universo seja insondavelmente grande, ele pode não ser o único existente. Você sem dúvida já ouviu falar do conceito de multiverso, uma coleção hipotética e infinita de universos que existem todos em conjunto. Nosso universo é apenas um dos muitos universos dentro de uma escala cósmica maior que contém inúmeros outros. Pode soar como ficção científica para você. E você pode estar certo. A comunidade da física está amplamente dividida sobre a ideia. Os céticos argumentam que o conceito não é científico, pois não pode ser testado empiricamente, e até mesmo que isso mina a credibilidade do campo da física. Você é um fanático por fatos? Você está constantemente curioso? Então, por que não se inscrever no Teoria Vital para mais vídeos como este e tocar a campainha para mais conteúdos fascinantes? Vários cosmólogos eminentes, incluindo Paul Davies, George Ellis e David Gross, negam veementemente a existência de um multiverso. No entanto, outros especialistas proeminentes, incluindo Neil deGrasse Tyson e Stephen Hawking, se manifestaram a favor da ideia. É um debate que pode nunca ser resolvido, mas neste vídeo vamos explorar várias teorias sobre por que o multiverso pode ser uma realidade. Uma teoria importante que implica a existência de um multiverso é a teoria do universo bolha, também conhecida como inflação eterna. De acordo com essa teoria, na verdade houve muitos Big Bangs em vez de um. Enquanto os universos estão se expandindo pelo espaço-tempo, outros Big Bangs ocorrem dentro deles, dando origem a mais universos. Em outras palavras, os Big Bangs e seus universos resultantes são seções localizadas do espaço-tempo. E podem existir numerosas bolhas ou universos dentro do cosmos. À medida que cada bolha se expande e se separa, novas bolhas são criadas no espaço vazio. Nosso universo começou com o Big Bang. Mas o Big Bang foi apenas um dos milhares, talvez milhões, de Big Bangs. Nosso universo é uma única bolha dentro de uma vasta rede de bolhas. Se isso não fosse legal o suficiente, também é teorizado que cada bolha específica contém suas próprias propriedades físicas e possibilidades físicas. Talvez, em outro universo, os humanos possam voar. Em outro, podemos ser baseados em silício em vez de carbono. O homem que primeiro apresentou essa ideia, Paul Steinhardt, desde então se tornou um oponente muito veemente, entretanto, declarando que ela não pode ser testada. Não pode ser considerada uma teoria legítima. Outra teoria é um pouco menos estranha e de ficção científica, mas fascinante mesmo assim. É chamado de universos repetidos ou multiverso acolchoado e basicamente postula que, se o espaço-tempo é infinito, deve haver outros universos paralelos por aí, devido simplesmente à probabilidade. Dado um tempo infinito no espaço, todas as configurações de partículas possíveis se repetirão continuamente, pois há apenas um número finito de configurações possíveis. Portanto, em algum lugar na vastidão do espaço, deve haver mundos idênticos e até mesmo pessoas. Supondo que o espaço-tempo seja infinito em algum lugar lá fora, existe outra Terra e outro você. Mesmo com o equipamento adequado, não seríamos capazes de detectar esses mundos ou universos se estivessem longe o suficiente. Nada pode viajar mais rápido do que a luz. Portanto, objetos mais distantes do que a velocidade atual da luz simplesmente não podem ser detectados. Esses mundos podem estar lá fora, mas tão distantes que sua luz ainda não nos alcançou. Há outra teoria talvez ainda mais bizarra chamada multiverso de Branas, ou cosmologia de Branas. A cosmologia da Brana levanta a hipótese de que nosso universo tridimensional é uma brana, ou uma dimensão, em uma área maior e mais expansiva chamada massa. O volume é um espaço que contém dimensões infinitas, e nosso universo tridimensional é apenas uma dimensão de um vasto sistema flutuante de membranas dentro do volume. Daí o termo cérebro. Essas membranas flutuam dentro do volume por um tempo infinito, mas de vez em quando elas colidem e explodem de maneira espetacular, dando origem a um Big Bang e criando outro cérebro no volume. As razões para essas colisões são difíceis de entender, mas podem ser devidas à gravidade ou a algum tipo de força atrativa dentro do volume que não podemos compreender atualmente. Isso é semelhante à teoria da bolha,
pois também postula que nosso próprio universo é um em um sistema maior de universos. Cada Big Bang, ou colisão de membrana, dá origem a um novo universo ou uma nova membrana dentro da vasta grandeza cósmica. Mas talvez o exemplo mais famoso de um multiverso, e aquele familiar para a maioria das pessoas, seja a teoria dos muitos mundos. Esta teoria tem muitos nomes, incluindo a formulação do estado relativo, a interpretação de Everett, ou simplesmente a teoria do multiverso. Em termos simples, essa teoria afirma que toda ação e toda decisão resulta em um universo dividido no qual a ação ou decisão oposta foi tomada. Por exemplo, hoje você estava decidindo onde iria almoçar e pensou em duas opções, o restaurante número 1 e o restaurante número 2. Por algum motivo, hoje você foi ao restaurante número 1, o que significa que o próprio tempo foi dividido quando você tomou essa decisão. E em outro universo você foi ao restaurante número 2. Parece bobagem, mas acredite ou não, há alguma ciência para apoiá-lo. Tudo se resume a algo chamado experimento da fenda dupla. Em termos simples, esse experimento mede um objeto quântico, que pode ser medido como onda ou partícula, para explicar por que um objeto pode ser medido em mais de um estado. Hugh Everett levantou a hipótese da teoria dos muitos mundos. Quando um físico mede um objeto específico, o universo se divide em dois. Um universo onde o objeto é medido como uma partícula e outro onde é medido como uma onda. Agora vamos supor que essa regra transite da mecânica quântica para a vida cotidiana. Quando uma das duas decisões ou resultados é possível, o universo se divide em dois para acomodar ambos os resultados quânticos possíveis. Nesse caso, nossa vida e história não são uma linha constante de decisões, mas uma árvore ramificada de diferentes vidas. Você pode não ser uma pessoa. Você pode ser o resultado de uma decisão e, em algum lugar lá fora, viver a vida inconsciente é outra versão de você vivendo o resultado oposto. O multiverso é certamente um conceito complicado de articular ou estudar. Embora a ideia de universos infinitos pareça atraente, existem muitos céticos e descrentes declarados. Dito isto, ainda é uma possibilidade. Pode ser que estejamos vivendo em uma bolha em meio a um mar de bolhas, resultado da expansão e incontáveis Big Bangs. Pode ser que, lá no vasto cósmico, as partículas continuem a se configurar de maneiras repetitivas, resultando em inúmeros resultados. Pode ser que nosso universo seja apenas uma membrana com um espaço infinito, com dimensões infinitas, chamado volume. Ou pode ser que o universo se divida em dois para acomodar resultados diferentes, resultando em mundos infinitos. De qualquer forma, pode haver outro você por aí agora, se perguntando se há outro deles. O que você acha? Há algo que perdemos? Deixe-nos saber nos comentários. Confira também esses outros vídeos de teoria vital e assegure-se de se inscrever e ativar o sino para receber nosso conteúdo mais recente. Obrigado e até o próximo vídeo.